Investimento em caderneta de poupança. A caderneta de poupança é o investimento preferido de 85,8% dos brasileiros, o que dá mais ou menos 9 em cada 10 pessoas. Ainda mais chamativo é o fato de que, dos pesquisados, 10,4% dizem que não investem em nada e preferem guardar dinheiro em casa. Ou seja, apenas 3,8% dos brasileiros procuram algum investimento que não seja a poupança, ou pior, o colchão. Muitos jornais e veículos de mídia fizeram uma série de comparativos da poupança com determinados fundos de investimento, como o DI e renda fixa, dando aí uma certa vantagem para a caderneta. É uma comparação um pouco injusta, ainda mais considerando que a maioria dos fundos acessíveis ao pequeno investidor tem o que a gente chama de taxas de administração pouco favoráveis. Não é fácil de entender essa preferência pela poupança. Vamos analisar alguns argumentos comuns que tentam explicar esse apego que nós temos à poupança. Primeiro, segurança. Eu sinto que a maioria das pessoas superestima a segurança da poupança e subestima de outros investimentos financeiros. Eu já vi pessoas, mais de uma vez, dizerem cheias de confiança que a poupança é garantida pela Constituição. Eu não imagino de onde tiraram essa ideia. A caderneta de poupança é considerada um depósito bancário e, como a maioria dos depósitos bancários, ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos, que é uma instituição privada e que vai aí te dar uma garantia até R$250 mil. A poupança não é o investimento mais seguro do Brasil. Ela tem o mesmo grau de segurança de outros depósitos bancários, como os CDBs e as LCIs, e é indiscutivelmente menos segura que os títulos públicos federais, que são aqueles negociados pelo Tesouro Direto. Então, com relação à segurança, nós não podemos dizer que é o investimento mais seguro. Com relação à rentabilidade, a caderneta de poupança tem uma rentabilidade inferior a diversos instrumentos de renda fixa que oferecem nível de segurança igual ou superior à poupança. Está longe de ser um dos investimentos de renda fixa mais rentáveis. E com o aumento das taxas de juros, outras opções de investimento, como CDBs e Tesouro Direto, tendem a se distanciar ainda mais da poupança. O terceiro argumento é a simplicidade. A caderneta de poupança não é tão simples quanto dizem por aí. O conceito de data de aniversário, por exemplo, ele não é compreendido por grande parte das pessoas que nela investem. A TR, a taxa referencial, é uma caixa preta. A maioria das pessoas não sabe o que é e nem para que serve, e mesmo profissionais experientes do mercado financeiro às vezes costumam até ter dificuldades para explicar a TR sem gaguejar. O terceiro aspecto são os benefícios fiscais. Sim, a poupança não paga imposto de renda, mas instrumentos como as LCIs e as LCAs, que são tão seguras quanto e mais rentáveis que a poupança, também não pagam. Alguns CDBs e títulos públicos ainda são mais rentáveis que a poupança, mesmo se pagando a alíquota máxima de imposto de renda. Onde é então que está a vantagem? Um outro aspecto é a liquidez. A poupança tem liquidez diária, mas o investidor perde os rendimentos se sacar antes da data de aniversário. CDBs sem carência, por exemplo, podem ser resgatados sem perda dos rendimentos e, mesmo pagando imposto de renda, podem ter retornos mais vantajosos que a poupança. A verdade é que é difícil explicar, baseado nesses argumentos lógicos que eu tenho colocado, essa preferência do brasileiro pela poupança. Em nenhum dos aspectos que eu comentei, a caderneta de poupança tem vantagem. Tá? Então, a nossa afeição pela poupança é uma coisa completamente irracional. As únicas explicações possíveis é a falta de educação financeira em geral das pessoas.
que, em grande maioria, desconhece os conceitos elementares de finanças e investimentos, e também devem haver aí questões afetivas, emocionais, como aquele indivíduo que passou a vida inteira ouvindo dos pais e dos avós que a caderneta de poupança era uma coisa muito segura e seria a coisa mais garantida desse universo. As pessoas estão habituadas com a poupança e passam a vida toda ouvindo sobre ela. E em momentos de maior estresse, de crise, elas tendem a correr para aquilo que consideram um ponto seguro. As pessoas, então, a partir desta minha informação, deveriam se informar melhor sobre as ditas vantagens de aplicação em caderneta de poupança. O preço dos carros do Brasil. Há modelos de carro no Brasil cujo preço chega a ser mais de 100% superior a seu equivalente nos Estados Unidos ou em países da América Latina. Os impostos, eles pesam no preço do carro no Brasil, mas eles não são os únicos responsáveis pelos altos preços. Há 5 fatores mais relevantes que justificam os altos preços dos automóveis no Brasil: os tributos diretos incidentes no veículo, os tributos indiretos, a infraestrutura precária que nós temos, a logística inadequada e, por fim, a alta demanda. Para os carros importados, há também a questão da variação cambial. E além desses fatores todos, há também o lucro das empresas, que hoje varia entre 8% e 15%. Sobre a incidência de impostos, como alguns são aplicados em cascata e outros geram créditos tributários, o sistema tributário nacional torna-se bastante complexo e ilegível, deixando assim quase impossível uma leitura exata de quanto a gente paga de impostos de fato quando compra um automóvel. Os países da América Latina, em geral, têm uma tributação inferior à do Brasil. Em 2012, foi realizada uma audiência pública no Senado para tentar esclarecer as razões para os altos preços dos carros do Brasil e discutir aí, a partir disso, medidas para a solução desse problema. Na época, o Sindipeças apresentou um estudo baseado em informações veiculadas na imprensa que projetava que a margem de lucro das montadoras do Brasil chega a ser 3 vezes a margem de lucro praticada nos Estados Unidos. Então, para aqueles que acham e justificam o preço dos nossos veículos com base nos tributos, de fato, não é só isso que define essa alta de preço que nós temos em relação aos mercados latino-americanos, inclusive e principalmente os americanos. Descontrole financeiro. O descontrole financeiro, o desemprego, a redução da renda, a doença pessoal da família são os principais motivos que levam ao superendividamento dos cidadãos brasileiros. Essa é a conclusão de um levantamento feito entre outubro de 2012 e agora agosto desse ano, com 658 consumidores que foram atendidos por um programa que nós temos lá no Procon de São Paulo, aliás, muito interessante, chamado Programa de Apoio ao Superendividado, é o chamado PAS. O consumidor é considerado superendividado quando a sua quantidade de dívidas é maior do que a sua renda mensal, mesmo que o seu nome ainda não esteja sujo. Portanto, isso faz com que esse devedor não consiga, a partir dessa constatação, pagar as suas contas básicas, como a conta de água, de luz, de alimentação, de saúde, educação e de transporte. O objetivo desse programa, criado lá pelo Procon de São Paulo, o PAS, é educar os superendividados e promover a renegociação direta das suas dívidas ou audiências de renegociação das suas dívidas com os credores, de acordo aí com o seu orçamento familiar, com a sua capacidade de pagamento. Nesse período de análise, 51% dessas negociações e audiências, elas tiveram resultados positivos. Daí então a importância desse programa para ajudar as pessoas que acabaram se descontrolando no seu orçamento aí, familiar. Qual que é o perfil desse superendividado, de acordo com essa pesquisa?
A maioria dos consumidores que passaram por este programa são homens, 52%. E quase a metade desses homens são casados, em torno aí de 48%. Quase a metade declarou ter uma renda de R$ 1.000 a R$ 2.900. 48% tem essa renda. 17% declararam renda entre R$ 4.000 e R$ 7.900. Os consumidores com renda entre R$ 3.000 e R$ 3.900 atingiram em torno de 14% dessa amostra. Quem ganha de 8.000 a 10.000 representou aí 5% desses superendividados e acima de 15.000, tá, ficamos apenas com 1%. A faixa etária desses cidadãos superendividados, ela ficou entre 31 e 50 anos, quer dizer, nessa faixa se concentrou 51% das pessoas. A faixa entre 50 e 60 correspondeu a 19% e entre 21 e 30 anos, 16%. Os devedores com mais de 60 anos somaram apenas 13%. Quase a metade desses devedores tem curso superior ou é pós-graduado, em torno de 46% com ensino superior e 2% são pós-graduados. Os superendividados que cursaram apenas o ensino médio somam aí em torno de 38%. A maior parte dos devedores estão inseridos no mercado de trabalho, 68%, ou são aposentados, em torno aí de 15%. Apenas 8% estão desempregados e 4% são trabalhadores autônomos. Essa pesquisa é interessante porque dá para a gente entender o perfil dessas pessoas, tá? E a partir daí, e de programas como esse, nós podemos auxiliá-los a resolver os seus problemas, tá? Então, aqui vem de novo a educação financeira, a adoção de práticas inteligentes que ensinam a gente a usar o orçamento e que garantem aí uma vida mais feliz, porque é difícil você manter um certo equilíbrio emocional, uma situação satisfatória em termos de paz, quando você tem de fato problemas graves no controle das suas finanças. Eu termino aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.